Olá, sétimo ano! Vamos continuar então o conteúdo do quarto bimestre. Então, na aula de hoje, a gente vai primeiro, a princípio, dar uma recapitulada aí em tudo que a gente já viu até agora. Nós conhecemos um pouco sobre a sétima arte, isto mesmo, o cinema. Essa linguagem da arte que é tão nova, mas que já tem em seu acervo muitos clássicos, né? Porque nós começamos todo esse assunto falando sobre o conceito de clássico dentro da arte, né? Nós percebemos que esse conceito de clássico, ele vem já há algum tempo e ele vai se desenvolvendo, vai se modificando e dentro das artes a gente aplica então esse termo para uma obra que tem uma importância relevante dentro da história. Então, toda obra que é clássica, ela de alguma maneira, ela nos traz reflexões importantes, ela nos traz um arranjo importante, ela serve de inspiração para novas inspirações artísticas futuras, né? Então, uma arte que nós denominamos como clássica, ela é uma arte que é atemporal, ou seja, ela continua atual mesmo tendo se passado muitos anos, né? Então, além de nós termos um período dentro da história da arte que nós denominamos como período clássico, nós temos também a denominação de clássico para uma determinada obra, certo? Então, a gente conheceu um pouquinho dos clássicos do cinema, né? Conhecemos através da história do cinema um pouquinho dos clássicos do cinema e também um pouquinho das transformações que essa arte, essa linguagem da arte, que é o cinema, ela vem passando. Então, a gente viu que alguns filmes que são considerados clássicos do cinema já foram reproduzidos atualmente. Então, a gente percebeu que para um clássico de fato ser considerado dessa forma, é necessário que as pessoas tenham interesse por ele, né? Isso não significa que você goste, certo? Isso não significa que você necessariamente precise gostar daquilo, mas se ele permanece tanto tempo, se ele tem uma relevância tão grande, significa que ele tem alguma coisa interessante aí, então vale a pena a gente de repente olhar com outro olhar também. E aí, pessoal, vimos que dentro das linguagens da arte, que são muitas, né? A gente tem aí a pintura, as artes visuais, a gente tem a dança, a literatura, a dramaturgia, o teatro, a arquitetura, enfim, várias linguagens o cinema. E dentro dessas linguagens da arte, a gente pode sempre denominar algo clássico. Além disso, também vimos que a gente também pode considerar muitas coisas que não estão dentro das linguagens da arte, mas que também podem ser consideradas como clássico, como lá no início do bimestre, quando nós vimos que chamamos então uma partida de futebol entre Argentina e Brasil um clássico, né? Porque é uma partida que vem acontecendo durante muitos anos e torna-se um clássico pelo interesse que as pessoas geram a partir daquela partida de futebol. E aí é legal, uma curiosidade, que vocês saibam que lá na década de 70, 60, os cinemas, durante os seus intervalos, eles apresentavam também algumas imagens de gols de partidas que aconteciam lá na época. Então, de alguma maneira, essa linguagem da arte aí tá conversando aí com o futebol. É uma curiosidade legal de vocês saberem. Mas enfim, retomando ao nosso assunto, a gente conheceu então alguns clássicos do cinema, falamos sobre eles, questionamos
as mudanças que eles sofreram, né, com o avanço da tecnologia. Vocês desenvolveram aí um relatório a partir de um filme que é considerado um clássico. Vocês, de uma maneira pessoal, me disseram aí como que vocês entendem essa obra como um clássico, por quê, né? E aí a gente conheceu um pouquinho da dança, né? Que também é uma outra linguagem da arte na qual os clássicos também se aplicam. Então conhecemos o Lago dos Cisnes, esse lindo teatro, essa linda dança que conta a história de uma moça e de um príncipe, né? A gente conheceu um pouquinho mais da história desse clássico lá na aula anterior. E aí percebemos que o Lago dos Cisnes tornou-se um clássico porque ele já vem sendo reproduzido por bailarinos por diversas gerações. Então nós assistimos um filme no qual a gente vê a Anna Pavlova fazendo uma performance aí do que seria a Morte dos Cisnes. Então ali em 1905, essa artista, ela faz essa nova leitura, então ela pega um trecho dessa peça do Lago dos Cisnes e ela transforma isso em outra obra chamada Morte dos Cisnes, na qual ela representa aí, através da dança, do balé clássico, esse momento da morte do cisne. E aí, essa bailarina, ela traz uma inovação, porque nesse momento, a morte dos cisnes, além de estar se utilizando de uma obra clássica, ela está trazendo um rompimento aí com as tradições da dança clássica. Então vejam a importância desse balé que nós vimos. A gente percebe a artista fazendo uma performance ali, uma dança na qual ela foge um pouco dos conceitos que a dança clássica pregava, ou seja, da representação do movimento, por exemplo, do cisne de uma maneira muito real, muito perfeita. E aí, quando a Anna Pavlova vem com movimentos que trazem liberdade nas mãos, liberdade no corpo, uma liberdade maior, ela tá rompendo, ela tá trazendo uma inovação para a dança. E aí essa artista, então, é talvez a maior inspiradora dos artistas da dança moderna que vão vir lá mais pra frente, certo? Então vejam como uma obra na qual nós estudamos e conhecemos um pouco, ela é capaz de trazer transformações dentro de uma linguagem da arte durante muitos anos. Ainda assim, até hoje, as obras são reproduzidas e servem de inspiração para novas criações. Então, a gente conheceu um pouquinho aí dessa obra da Morte dos Cisnes, na qual a Anna Pavlova, então, traz esse rompimento aí com a tradição da dança, então torna-se um marco aí dentro da história da linguagem da dança. E aí eu gostaria que vocês respondessem as questões da página 22, certo? Seguindo, então, eu vou encaminhar para vocês uma atividade avaliativa que consiste em... Vocês vão agora, pensando em tudo que nós vimos lá pra frente, no cinema, na dança, a gente vai de uma maneira tentar englobar tudo isso e vocês vão desenvolver para mim um cartaz de filme, um pôster de filme. Quem aí já viu pôsteres de filme? Quem quiser fazer uma pesquisa, fica à vontade, porque vai conhecer muita coisa legal. Desde que o primeiro cinema foi lançado lá com os irmãos Lumière, a gente percebe a presença de pôsteres para, então, divulgar o cinema. Então, a partir daí, sempre que um filme acontece, vem um pôster, um cartaz, um encarte de divulgação que torna aquela obra, no caso do cinema, cinematográfica, conhecida, vai despertando interesse, enfim, as pessoas vão querendo assistir aquilo. E aí, através desse desenho, desse pôster, é possível que a gente conheça, então, uma obra.
Então, vocês vão criar para mim um pôster de cinema, como se vocês estivessem divulgando aí o filme de vocês. Então, vão pegar uma folha, quem tiver uma folha A3 maior é mais bacana, vai dar mais trabalho porque o desenho vai ficar bem grande, mas quanto maior, mais legal. Vocês vão desenvolver um pôster, então, com um filme inspirado no Lago dos Cisnes. Isso mesmo, vocês vão fazer um pôster inspirado no Lago dos Cisnes, que é um clássico da dança, e vão desenvolver para mim através do desenho e da pintura. Então, vão pegar a folha, vão pensar lá, eu vou deixar algumas imagens de alguns pôsteres aí de inspiração para vocês. Vocês vão pesquisar na internet e vão ver de que forma que a gente constrói um pôster. Então, vai ter uma imagem central para chamar atenção, pode ter um slogan, pode ter o nome do filme, e aí vocês que vão criar, eu quero ver a criatividade de vocês ativa. Então, a gente vai unir aí as duas linguagens da dança e da música e vai transformar num pôster de filme. Isso mesmo. Quanto mais colorido, mais interessante, quanto mais informação visual legal que vocês colocarem com letras diferentes, o slogan, vocês vão criar aí uma edição, um pôster. Sejam livres, desenhem com liberdade, mas com muito capricho, pensando que isso é uma atividade que vale nota. Então, é a atividade avaliativa de vocês esse bimestre. A gente vai unir essas duas linguagens e vai transformar em um pôster de divulgação para um filme que vocês vão fazer inspirado na obra do Lago dos Cisnes. Ok? Um super beijo e tchau, tchau.